Segundo o professor José Afonso da Silva, partido político é uma forma de agremiação de um grupo social que propõe organizar, coordenar e instrumentar a vontade popular com o fim de assumir o poder para realizar seu programa de governo. A configuração atual dos partidos políticos surgiu na Europa e nos Estados Unidos no século XIX, sendo influenciada pelos sistemas parlamentares e eleitorais que surgiram desde então. De modo geral, partido político é toda organização que, orientada por sua ideologia, objetiva conquistar e exercer o poder político, organizando-se para disputar eleições, conquistar cargos e, assim, fazer valer seus projetos. No Brasil, os principais dispositivos que regulam a formação, a composição e o funcionamento dos partidos políticos são o artigo 17 da Constituição Federal, que sozinho compõe o capítulo 5 do título 2 do documento, e a lei específica que rege a matéria, a Lei 9.096, de 19 de setembro de 1995. Conhecer os partidos políticos, os seus estatutos e suas ideologias é sem dúvida muito importante. No entanto, trata-se de uma abordagem muito extensa para ser apreciada aqui. Vamos, por consequência, nos dedicar a descrever de forma sucinta a forma de criação de um partido. Inicia-se com, no mínimo, 101 fundadores e com domicílio eleitoral em pelo menos 9 unidades da federação, que escrevem o estatuto e produzem um requerimento destinado ao registro civil das pessoas jurídicas com sede em Brasília. Esse ato dá personalidade jurídica ao partido. Deve-se colher as assinaturas de, no mínimo, 0,5% dos votos válidos para a Câmara Federal. Essas assinaturas devem representar, no mínimo, 0,1% do eleitorado em 9 unidades da federação. Depois, o trâmite segue para a avaliação do escrivão eleitoral, que verificará, entre outras matérias, se o processo está apoiado com os números dos títulos eleitorais. Em seguida, é protocolizado o pedido de registro ao TSE. O relator tem 48 horas para diligências e o Ministério Público igual prazo. Por fim, o TSE dá ao partido o direito de participar das eleições. A Câmara dos Deputados é formada por 513 deputados federais. Os eleitores no Brasil, em dezembro de 2013, representavam mais de 141 milhões, distribuídos conforme se pode ver no mapa. O número de deputados federais, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, está estabelecido na Lei Complementar número 78, de 30 de dezembro de 1993. A representação deve guardar proporcionalidade com a população de cada estado e do Distrito Federal, e nenhuma unidade da federação pode ter menos de 8 ou mais de 70 deputados. Sobre a proporcionalidade vigente, o TSE emitiu uma resolução que mudava a distribuição das vagas. Pelo TSE, os estados de Pernambuco, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul e Alagoas deveriam perder, cada um, uma cadeira na Câmara, enquanto que Paraíba e Piauí deveriam perder 2 cadeiras cada. Os estados do Amazonas e Santa Catarina ganhariam 1 cadeira a mais. Ceará e Minas Gerais teriam mais 2 vagas extras. E o Pará seria reforçado com mais 4 novos deputados federais. O STF se pronunciou e votou pela não alteração da quantidade que cada estado tem direito na Câmara Federal. Os ministros também entenderam que uma lei de 1993, que fixa em 513 o número de deputados no país, não é válida. No entanto, cabe ao Congresso Nacional fazer as alterações necessárias.
O partido político elenca os candidatos enumerando-os em função de sua prioridade. A lista é ordenada previamente e assim indica a sequência de escolha do partido para o candidato. O eleitor vota no partido e utiliza-se da proporcionalidade para definir a quantidade de vagas que cada partido terá direito. E essas vagas vão ser distribuídas de acordo com a lista pré-estabelecida. A lista flexível é semelhante ao que existe hoje em relação ao sistema proporcional. A diferença é que o voto dado diretamente ao partido político é contado separado, como se fosse escolhido um candidato. Esse voto dado ao partido, o voto de legenda, é como se fosse um candidato e valerá para eleger o rol dos que compõem uma lista pré-estabelecida pelo partido político. No voto distrital misto, como o próprio nome já diz, é um misto entre o sistema majoritário e o sistema proporcional. Na parte proporcional, não se elege por candidato mais votado, e sim pela lista previamente elaborada pelo partido político. Outra parte dos eleitos será através do voto majoritário, concorrendo candidato contra candidato dentro de um distrito pré-estabelecido. O mais votado dentro desse distrito será o eleito. Portanto, uma parte, provavelmente 50%, será eleito de forma de lista fechada e os outros 50% através da disputa regional, sem computar legenda, no voto individual. Distritão é uma forma genérica do voto majoritário. Formam-se grandes distritos e os partidos colocam candidatos ali para disputar dentro do distrito. Os mais votados serão os eleitos. Acaba com o sistema proporcional. Cláusula de barreira tem a lógica de acabar com os partidos nanicos e outros ditos como partidos de aluguel. Estipula-se um percentual de voto mínimo para o país e também um percentual mínimo em pelo menos 9 estados brasileiros. O partido que não atingir esse percentual nacional e o regional perde algumas prerrogativas, que pode ser os recursos do fundo partidário, o tempo de TV, a participação em comissões da Câmara e do Senado. A cláusula de desempenho vem com a lógica de diminuir a ação dos puxadores de votos, que no sistema proporcional são aqueles candidatos muito bem votados que acabam ajudando a eleger colegas de coligação. A cláusula de desempenho torna indispensável uma votação mínima, que pode ser de 10% do quociente eleitoral para que o candidato seja eleito. Hoje, a coligação tem a finalidade de aumentar o tempo de televisão e garantir um quociente eleitoral sólido. Debate-se sobre a obrigação de vinculação, ou seja, proibição de coligar regionalmente com um partido que não esteja coligado em nível federal, acabando com coligações diferentes em cada nível. Para presidente uma, para deputado federal outra, para deputado estadual outra. Debate-se também a extinção das coligações nas eleições proporcionais, valendo tão somente para as eleições majoritárias. Na questão da fidelidade partidária, apesar do STF já ter se pronunciado sobre o tema, ele continua controverso. Hoje cria-se novo partido e a fidelidade deixa de existir. Pode-se normatizar a questão da fidelidade partidária. Um aspecto levantado é a janela temporal para livre filiação e acomodação das forças políticas. Outro item do debate é o prazo mínimo de filiação para a disputa de eleições. Fala-se em eleições gerais coincidentes.
deixando de existir eleições de 2 em 2 anos para ocorrer todas em um único período. Na reeleição, trata-se do tema se referindo às eleições para cargos do Executivo. Uma das possibilidades é acabar com a reeleição ampliando o tempo de mandato. Outra é simplesmente acabar com as reeleições. Existe também o debate sobre a questão do chefe do Poder Executivo se licenciar obrigatoriamente para concorrer a qualquer cargo. Uma das anomalias do sistema é o suplente de senador. Em regra, é um sujeito pouco conhecido, sem poder de voto e que herda um dos cargos mais importantes da vida política nacional. São muitas as alternativas. Uma delas é o senador eleito que renuncia ao mandato seja substituído pelo deputado federal da coligação que atingiu a maior votação. Outra alternativa seria mudar a eleição do senador para o sistema proporcional com limitação de candidatos por legenda. Hoje o voto é facultativo para os analfabetos, os maiores de 70 anos e para os maiores de 16 e ao mesmo tempo menores de 18 anos. Pode-se ampliar esse rol ou até mesmo generalizar, tornando o voto facultativo para todos. Existe segurança no nosso processo eleitoral? As urnas eletrônicas são seguras? Isso tudo tem que ser debatido nessa reforma. Sabemos que a aprovação de uma reforma política democrática encontra forte resistência no Congresso Nacional. Porém, a nossa história política recente tem demonstrado que com uma forte pressão popular é possível obter conquistas no parlamento, tal como ocorreu, por exemplo, na Constituinte de 1988 e na aprovação do projeto de ficha limpa. É momento de juntar forças em torno de uma proposta que seja capaz de dar respostas aos mais graves problemas do atual sistema político brasileiro. É preciso superar interesses particulares para avançar na possibilidade real da democratização da sociedade brasileira.